Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Este é o canal Prega a Palavra. Eu sou o pastor Newton Soares Scala, sou pastor batista, pastorei a Segunda Igreja Batista de Mauá e é uma grande alegria estar aqui e compartilhar a palavra de Deus com você. Quero convidá-lo para abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Leremos os versículos 33 e 34, também o versículo 50 e depois os versículos 54 até o 62. E o tema da nossa meditação é propósito renovado. Jesus estava conversando com seus discípulos e ele avisou a Pedro que Satanás tinha pedido eles para cirandá-los, mas que ele tinha intercedido por Pedro e que Pedro então deveria, depois de restaurado, fortalecer os seus irmãos. Mas, versículo 33 diz assim: mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. No versículo 50, nós vemos Pedro tentando cumprir aqui essa promessa de estar pronto para lutar com Jesus até a morte. E diz aqui: e um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. João, capítulo 18, versículo 10, mostra que é Pedro quem estava com essa espada e quem cortou a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote. Versículo 54 até o 62 diz assim: então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância. Mas quando acenderam fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali, à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Pedro foi chamado para andar com Jesus, porque Jesus tinha a intenção, o propósito de transformar aquele pescador que pescava ali no lago da Galileia num grande pescador de almas, num pescador de gente, num pescador de vidas para o reino de Deus. Mas Pedro encerra o seu tempo com Jesus aqui na terra, ou pelo menos o tempo de Jesus com eles aqui na terra, causando uma grande decepção. Pedro não foi capaz de cumprir a promessa feita de estar com Jesus até a morte. Na verdade, fez exatamente aquilo que disse que não faria. Ele negou conhecer o seu próprio mestre. A decepção, o fracasso, a falência espiritual, a falência no discipulado, a vergonha de fracassar, o vexame, se abateu sobre a vida de Pedro. E ele estava agora no fundo do poço. Procurou um lugar para poder chorar e chorar amargamente. Nenhum de nós gostaria de passar pelo que Pedro estava passando neste momento. Empenhar a palavra de fidelidade e falhar com tanta fragilidade, isso deixa-nos com aquela sensação de inutilidade total. Que vergonha! Que dor, que fracasso, que decepção! Onde esconder-se
depois dessa situação. Versículo 62 diz: saindo dali, chorou amargamente. Muitos ficam nesse lugar de chorar amargamente eternamente. Param por ali, fracassam e se estacionam no lugar do fracasso sem buscar uma maneira de sair dele. Ficam escondidos, ficam chorando, ficam lambendo suas próprias feridas para sempre. Isso não aconteceu com Pedro. Ele chorou amargamente, mas nós vemos que algum tempo depois Pedro estava chacoalhando aquelas autoridades de Israel, dizendo para eles: vocês negaram o santo, vocês crucificaram a Jesus de Nazaré, vocês o rejeitaram, mas Deus o fez Senhor e Cristo. Pedro estava, algum tempo depois, pouco mais de 50 dias, ele estava ali ousado testemunhando da sua fé, ganhando multidões para Cristo. Se tornou um grande pescador de almas. O que levou esse homem fracassado, chorando amargamente, a tornar-se aquele herói conquistador de almas para o reino de Deus? Nós vamos dar uma analisada no processo pelo qual Pedro passou, deste momento até o momento em que ele foi ali grandemente usado por Deus, para que você veja como Deus tratou com ele esta situação. A primeira coisa que aconteceu com Pedro foi que Jesus incluiu aquele Pedro fracassado entre os seus discípulos. Em Marcos capítulo 16, versículo 7, a Bíblia diz: vão e digam aos discípulos e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galiléia, lá vocês o verão como ele lhes disse. Por que esse texto de Marcos, capítulo 16, versículo 7, o texto que fala do momento quando Jesus ressuscitado aparece para algumas pessoas e então ele manda um recado para os discípulos e destaca Pedro no meio dos discípulos? Vão e digam aos discípulos e a Pedro. Porque para Jesus, Pedro continuava sendo seu discípulo. Para Pedro, talvez achasse que não era mais nem discípulo, porque ele decepcionou o mestre, ele prometeu fidelidade e mostrou fragilidade. Não foi capaz de honrar a palavra empenhada. Mas Jesus estava dizendo: fala para o Pedro que eu quero me encontrar com ele. Eu tenho uma boa notícia para o Pedro. Eu quero conversar com Pedro. Eu quero estar junto com Pedro. Pedro faz parte dos meus discípulos. Avisem os discípulos e avise a Pedro que eu estou indo lá para Galiléia e quero encontrar-me com eles lá no lugar marcado. Um outro texto que nos ajuda a entender esse processo do tratar de Jesus com Pedro para prepará-lo para essa grande mudança de fracassado para um sucesso, nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15 a 19. Antes é importante você entender o contexto, o que vem antes desse versículo 15. Jesus aparece ali na praia, pergunta para os pescadores, onde Pedro era um deles: vocês pegaram alguma coisa? E eles respondem: não, a gente tentou a noite inteira, não deu nada, foi um fracasso total essa pescaria. E então Jesus diz para eles assim: jogue a rede do outro lado e vocês encontrarão. E eles foram lá, lançaram a rede e pescaram tanto peixe que quase as redes não suportaram tanta quantidade de peixe. Então Jesus, quando eles retornam com aqueles peixes, havia um peixe assado sobre brasas já na praia. Jesus fez ali um churrasco, preparou um churrasco de peixe, uma delícia, aguardando os seus discípulos para comerem daquele churrasco. Ele fala: me dá alguns desses que vocês pescaram aí, vamos colocar aqui e prepará-los juntos com esse outro. E dá ali a oportunidade deles mesmos contribuírem para aquele churrasco, e ali eles comem aquele churrasco gostoso. E então, versículo 15 diz: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo.
Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderás as mãos, e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus, e então lhe disse: siga-me. Aquele chamado inicial ainda estava em vigor. Siga-me, e eu vou fazer de você pescador de almas. Siga-me, e eu farei que você se torne pescador de pessoas. Você vai pescar gente para o reino de Deus. Você vai cuidar das minhas ovelhas. É um privilégio para quem ama Jesus poder cuidar das ovelhas de Jesus. Não é para qualquer um, é para aquele que está seguindo Jesus. É para aquele que está amando Jesus. Jesus disse: quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. É só essa pessoa que tem compromisso com a palavra, o compromisso de obedecer a palavra, que tem o privilégio de cuidar das ovelhas de Jesus. E então Jesus está conferindo com Pedro: você me ama? Então eu vou te entregar nas tuas mãos as minhas ovelhas, para que você cuide das minhas ovelhas para mim. Cuide das minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, cuide desse povo que eu comprei com o meu sangue para ser um povo especial, zeloso, de boas obras, um povo exclusivamente meu. E Jesus estava dizendo: estou confiando esse povo a você, para você cuidar para mim. Jesus estava dizendo para Pedro: você terá a oportunidade de manifestar o seu amor por mim cuidando das minhas ovelhas. E você também terá a oportunidade de manifestar o seu amor por mim dedicando a sua vida ao cuidado das ovelhas e, se necessário, dando a sua vida como o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Você vai morrer por causa do Evangelho. Você vai me glorificar tanto com a sua vida como com a sua morte. A tradição diz que Pedro foi realmente morto, crucificado. Jerônimo diz que Pedro, quando ia ser crucificado, ele pediu para ser crucificado com a cabeça para baixo e os pés para cima, porque ele não se considerava digno de morrer na mesma posição que o seu mestre havia morrido. Então ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. O que Pedro prometeu que faria, de estar pronto para morrer por Jesus, na hora que Pedro prometeu, ele não estava pronto. Mas Jesus deu a ele a oportunidade de glorificar a Deus, honrar a Jesus, morrendo por causa de Jesus, quando ele estava realmente pronto. Ele precisava entender que ele era alvo do amor de Deus, um amor incondicional. Mesmo ele fracassando em honrar aquela palavra, Jesus o manteve como discípulo, Jesus continuou acreditando nele, Jesus continuou investindo na vida dele, renovou nele a esperança de que ele deveria aguardar o dia quando iria receber poder, vindo o Espírito Santo sobre ele, para então ser testemunha de Jesus. E então aqueles discípulos se reuniram, começaram a orar, começaram a esperar ali em Jerusalém, conforme orientação de Jesus, até que do alto veio o Espírito Santo
e os revestiu de poder, e então Pedro pôde ser aquela testemunha que ele queria ser, mas não estava preparado na força da sua própria carne, mas pôde fazê-lo no poder do Espírito Santo. Por esse poder, ele pôde não só ser uma testemunha viva da sua fidelidade a Jesus, mas também de oferecer-se para morrer pelo Evangelho, por essa causa. Deus, ele sempre cumpre o seu propósito. Jesus chamou Pedro para fazer dele um grande pescador de almas. Pedro fica decepcionado com a sua fragilidade e chora amargamente. Jesus o informa da sua ressurreição. Jesus o inclui num churrasco de confraternização. Jesus lhe fala de um modo muito especial. Um comentarista bíblico acredita que Jesus pegou Pedro e saiu caminhando com ele pela praia, e provavelmente João foi andando ali meio seguindo, tentando acompanhá-los, e naquela conversa Jesus e Pedro, Jesus pergunta para Pedro se Pedro ama mais do que os outros e tal, e aí quando Jesus fala para Pedro que Pedro iria morrer daquela forma, Pedro pergunta, e esse, o que será dele? Provavelmente o João, que estava ali tentando dar aquela acompanhada meio à distância, dando a privacidade que eles precisavam para aquela conversa a dois. Mas o que interessa aqui é o fato de Jesus cuidar de Pedro, de trazer Pedro para perto, quando Pedro sentia toda a decepção amargando em sua alma. E então Jesus renova em Pedro a decisão de amar o Senhor. Pedro então terá a oportunidade de cuidar das ovelhas de Jesus. E Pedro finalmente também terá a oportunidade de honrar a Jesus com a sua morte, conforme tinha prometido que faria. Qual é o segredo de tudo isso? Está na última frase que Jesus falou para Pedro nesse texto de João. Siga-me. Para você se tornar um grande pescador de almas, o segredo é: siga-me e eu farei de vocês pescadores de almas. Andar com Jesus, estar com Jesus, permanecer em Jesus. Se você fracassou, se você falhou, se você está decepcionado com você mesmo, pode chorar amargamente? Pode, mas não fique aí lambendo as feridas eternamente. Levante essa cabeça, vá ao encontro de Jesus, porque Jesus tem uma boa notícia para você. Ele continua te amando, ele está disposto a te perdoar, ele está disposto a te dar uma nova chance, ele quer te pegar pela tua mão, te levar ao sucesso. Você não precisa ficar amargando eternamente aí no fracasso. Há esperança para você, há uma chance para você. Deus te dá uma nova chance. E eu quero orar por você neste momento. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, eu creio que algumas pessoas que estão me ouvindo hoje talvez tenham se decepcionado na vida cristã. Tenham feito planos tão grandes de ser um sucesso em andar contigo, em te glorificar, e talvez tenham cometido algum pecado do qual se envergonham, mas eu quero que o Senhor os leve ao genuíno arrependimento e à conversão, para que experimentem o teu pleno perdão e com a consciência limpa, sabendo que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, Pai, agora toca essa pessoa, abraça-o com o teu amor, restaura esse coração ferido, faz essa pessoa reerguer essa cabeça e continuar a caminhada contigo como discípulo amado. Em nome de Jesus. Amém. Não fique aí onde você está. Saia desse lugar da amargura e vem para os braços de Jesus. O propósito dele continua.
o propósito dele está sendo renovado na sua vida hoje. Se essa mensagem te abençoou, compartilha com seus amigos. Deixa aí o seu like em nosso canal. Se não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Ajude-nos a tornar essa mensagem acessível ao maior número de pessoas. Você deve ter uma lista de amigos, da qual você pode tirar aí alguns amigos que ouvirão essa palavra. Deus te abençoe, em nome de Jesus.